demora, mas ela chega. Hoje é sexta-feira e seguimos juntos aqui no Jornal do Rio. Esses são os principais destaques do dia. Manhã de protestos, tarde também aqui no Rio de Janeiro contra a reforma da Previdência. Logo cedo, essas imagens aqui que você acompanha na tela, um motorista lá em Niterói, no centro da cidade, furou um bloqueio, furou um protesto e acabou atingindo 5 pessoas. No centro do Rio de Janeiro, houve confronto também entre policiais militares e manifestantes que fecharam, inclusive, a ponte Rio-Niterói no início da manhã. A atualização do protesto que acontece nesse momento você acompanha na edição de hoje do Jornal do Rio. E o caso Neymar, assessor do jogador, presta depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro para esclarecer o vazamento de fotos íntimas de Neymar com a mulher que o acusa de estupro. Tem ainda a polêmica do patinete. Depois de aprovação da regulamentação, um dos autores do projeto de lei volta atrás e pede que o governador Wilson Witzel não aprove essa medida. E tem Divirta-se, afinal é sexta-feira, você quer aproveitar o seu fim de semana. E olha só quem está com a gente nessa edição do Jornal do Rio, que tem dicas ao vivo com a Natasha Franco. Gilberto Gil é uma das dicas de hoje. A gente vai trazer para você tudo isso e muito mais já já no Jornal do Rio em 30 segundos. Estou te esperando, hein? Estamos de volta com o Jornal do Rio e já temos informação ao vivo chegando sobre o protesto que acontece nesse momento no centro do Rio de Janeiro, também contra a reforma da Previdência. A gente vai chamar agora o repórter César Cavalcante para trazer a situação. Boa noite para você, César. Oi, Thaís. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu falo aqui da altura da Central do Brasil. Os manifestantes ainda não chegaram por aqui, eles que estão caminhando pela Avenida Presidente Vargas e o ponto final dessa manifestação é justamente aqui próximo ao Palácio Duque de Caxias. A Avenida Presidente Vargas está com as 4 pistas interditadas, desde a Avenida Rio Branco até a Avenida Passos. Os manifestantes estão já na altura da Passos. Também há bloqueios na Presidente Vargas, na pista central, em direção à Candelária, aqui na altura da Central, onde eu estou. Tem também bloqueio já da 7 Rio, na altura da Rio Branco, na esquina com a Avenida Presidente Vargas. A gente tem agora 112 quilômetros de congestionamento na cidade, é um número bem baixo em relação às últimas sextas-feiras. Neste horário, muita gente acabou pegando o transporte público que funciona normalmente neste dia mesmo de greve. O único transtorno que o passageiro vai encontrar é no VLT, porque por conta dos bloqueios aqui nessa área, a linha 2 está circulando entre a Praia Formosa e a Central e a linha 1 segue circulando entre a Praia Formosa e também a Parada dos Museus. Este protesto foi organizado por centrais sindicais, movimentos estudantis e também com o apoio de partidos políticos, é contra a reforma da Previdência, o texto que está tramitando no Congresso, também contra os cortes do MEC na área da educação. O protesto ele seguiu pacífico durante toda a tarde, a concentração começou às 3 horas na Candelária, às 4 começaram os bloqueios do trânsito, os manifestantes então vindo em direção à Central, não há nenhum tipo de ocorrência, mas o policiamento segue reforçado por aqui. Logo mais eu volto com outras informações, Thaís. Valeu, César. Obrigado pelo seu destaque. A gente reforça, então, se for precisar aí se locomover pelo Rio de Janeiro, transporte público é a melhor opção. Trens, barcas, metrô, aí é a saída para você fugir aí, circular pelo centro do Rio de Janeiro. E o impacto dessa greve foi sentido ao longo de todo o dia. Mobilizações realizadas em toda a região metropolitana. Em Niterói, 5 pessoas foram atropeladas por um motorista que avançou um bloqueio. Ponte Rio-Niterói também foi fechada e aqui na capital houve confronto entre manifestantes e policiais militares. O anúncio era de greve. O trabalhador saiu mais cedo de casa para não chegar atrasado no serviço. Saímos mais cedo de casa, para ver, por causa das conduções mesmo, por causa de conduções, né? Saí de casa às 4h20. Com medo? Com medo de não ter ônibus para a gente trabalhar, né? Metrô, trens e ônibus não aderiram à paralisação. Normalmente, está todo mundo normal aí. Sorte da Tânia. Eu nem sabia que tinha greve. Sabia não, mas Bom que não teve, né? graças a Deus. Na Central do Brasil, movimentação normal de uma sexta-feira. Teve problema nenhum, pegou o ônibus de boa. Tranquilamente. Cheguei de boa, tranquilo. Mas apesar da baixa adesão, os motoristas enfrentaram problemas em alguns pontos do Rio. Na Avenida Brasil, próximo ao Instituto de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, o tumulto foi maior. Manifestantes tentaram fechar a via e a ponte sentido Rio parou. Impacientes, passageiros dos ônibus decidiram descer dos coletivos e seguir a pé.
Homens do batalhão de choque interviram usando bombas de efeito moral. Durante o protesto, o tempo de travessia da Ponte Rio-Niterói sentido Rio era de quase 1h30. O tumulto só foi controlado por volta das 8 horas da manhã. Por conta das manifestações, o congestionamento em toda a cidade chegou a mais de 45 quilômetros, segundo o Centro de Operações. A ponte está bem pior, mas na Brasil fiquei um pouquinho. Ou seja, não teve greve, mas em compensação a manifestação deu... Sim, tá dando trabalho aí pro pessoal chegar no serviço agora na parte da manhã. Em Niterói, o protesto na Avenida Marquês do Paraná, no centro, terminou com manifestantes feridos depois que um carro furou um bloqueio feito por manifestantes. O motorista fugiu sem prestar socorro. A maioria dos bancos funcionou normalmente, assim como os colégios estaduais. Nas escolas municipais, 10% dos profissionais não foram trabalhar. A Divisão de Homicídios aqui do Rio de Janeiro fez uma operação na Zona Oeste para combater a milícia. O foco hoje foi a região de Gardênia Azul. Uma mulher foi presa nessa ação. Os policiais deixaram a Delegacia de Homicídios na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, ainda na madrugada e seguiram em direção a Gardênia Azul, em Jacarepaguá, também na Zona Oeste, para cumprir 8 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão contra milicianos que atuam na região. Milicianos que agem ali extorquindo moradores, extorquindo comerciantes, explorando o comércio ilegal de gás e outras atividades ali correlatas à milícia. Os agentes também estiveram num condomínio de casas na Rua Marujá, na Rua Peroba e em uma loja de pinturas de automóveis na Avenida Isabel Domingues, mas ninguém foi preso nestes endereços. As investigações tiveram início em decorrência de um homicídio ocorrido na Gardênia Azul em outubro do ano passado. Um grupo de milicianos assassinou um morador depois de uma discussão entre eles durante uma festa no Dia das Crianças. Os acusados pelo homicídio são Leonardo Pereira de Oliveira, José Inácio de Almeida Vieira, Marcelo Matos da Silva e Almir Rogério Gomes da Silva. Este último apontado pela polícia como um dos líderes da milícia na Gardênia Azul e no Morro do Tirol. Todos já são considerados foragidos. Durante a operação, a polícia prendeu Andresa do Carmo Souto. Segundo as investigações, ela não tem envolvimento com a milícia, mas estava com um mandado de homicídio em aberto por ter assassinado seu ex-companheiro em fevereiro do ano passado na casa em que viviam. A investigação e as buscas ainda continuam. Material apreendido que vai servir de elementos de informação para outras investigações que ainda estão em andamento, e para essa investigação os materiais são celulares, computadores, que têm ali anotações que vai dar ensejo a elementos de informação para outros inquéritos. Depois do intervalo, vamos falar mais sobre a manifestação contra a reforma da Previdência que acontece nesse momento no centro da cidade. A morte de Patrícia Mieiro completa hoje 11 anos. A engenheira ainda não teve o corpo localizado, apesar de tanto tempo ter passado. E o que também não aconteceu foi justiça. Estava marcado para fevereiro desse ano o júri popular, mas foi adiado mais uma vez. Acompanhe a reportagem. Há 11 anos, Celso Franco não comemora mais o próprio aniversário. Foi nesta data, dia 14 de junho de 2008, que a filha dele, Patrícia Amieiro, foi morta. Não tem como comemorar, porque no dia que ela morreu, a gente tinha combinado um churrasquinho aqui com a família, entendeu? Muito triste, muito triste. A engenheira de 24 anos voltava de uma festa na Zona Sul. Ao chegar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, o carro dela foi atingido por tiros. As investigações mostraram que policiais militares teriam feito os disparos ao confundir o veículo de Patrícia com o de traficantes. O inquérito de mais de 3.000 páginas descobriu ainda que, ao constatar o erro, os PMs retiraram o corpo da jovem e jogaram o carro no canal de Marapendi. Patrícia nunca foi encontrada. O caso foi para o Superior Tribunal de Justiça, que determinou em janeiro a realização imediata do julgamento e repassou o processo para o Tribunal de Justiça do Rio. O TJ ordenou que a defesa dos policiais e da acusação apresentassem as testemunhas para serem ouvidas em plenário e aí sim marcar a data da audiência. Eu acredito, não só acredito, como espero, tenho essa expectativa de que o júri seja marcado para este ano, que
que essa demora não se protraia ainda mais, não demore ainda mais. Enquanto isso, os 4 policiais seguem nas ruas. Marcos Paulo Maranhão e William Luiz do Nascimento respondem por homicídio. Já Fábio da Silveira e Márcio Oliveira são réus por ocultação de cadáver e fraude processual pelas alterações na cena do crime. A Polícia Militar informou que aguarda o julgamento do processo na Justiça Comum. Mais um capítulo da novela Neymar. O assessor que teria sido responsável pela divulgação das imagens do jogador com a mulher que o acusa, de estupro, prestou depoimento hoje. A gente vai entender um pouquinho sobre esse caso até agora. O assessor de Neymar, que não teve a identidade revelada, chegou à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática por volta das 4 da tarde, acompanhado de advogados. O homem seria o responsável por editar e postar o vídeo em que aparecem imagens íntimas de Nájila Trindade. Neymar prestou depoimento na mesma delegacia na semana passada e admitiu que foi dele a ideia de gravar o vídeo para se defender da acusação de estupro feita pela modelo. Mas o jogador alegou que não fez a publicação nem a edição das imagens, que teriam ficado a cargo do assessor. No vídeo, algumas cenas em que a modelo aparece nua não foram borradas e é possível ainda ler o nome de Nájila nas mensagens divulgadas. Uma lei promulgada no ano passado definiu que publicar ou divulgar cenas de nudez sem o consentimento da vítima é crime, com pena prevista de 1 a 5 anos de prisão. Para concluir o inquérito, o delegado responsável pelo caso aguarda o retorno de uma carta precatória enviada à Polícia Civil de São Paulo com as respostas das 2 perguntas feitas à modelo, se era realmente ela quem aparecia nas imagens e se a divulgação do vídeo não foi mesmo autorizada. Na tarde desta quinta-feira, Neymar foi ouvido por quase 5 horas numa delegacia de São Paulo. Ele negou o crime de estupro. Agora a gente chama a Mariana Procópio, que esteve hoje na cidade da polícia e tem mais informações sobre esse depoimento. Oi, Thaís, boa noite a você, boa noite a todos. A gente fala da cidade da polícia. O depoimento do assessor do Neymar acabou agora há pouco, durou 1h30. Não quis falar com jornalistas na saída, mas em depoimento admitiu que foi ele quem postou o vídeo em que aparecem imagens íntimas da modelo Nájila Trindade. Ele alegou que foi um pedido do jogador, do Neymar, e disse que quem fez a edição do vídeo foi um técnico de informática que trabalha para o atacante. O delegado responsável pelo caso já intimou esse funcionário, esse técnico, a prestar depoimento daqui a 2 semanas. Valeu, Mari. Obrigado pela sua informação. E a gente segue por aqui falando de mais uma polêmica envolvendo os patinetes elétricos. A regulamentação foi aprovada na Assembleia Legislativa. Mas agora um dos deputados envolvidos, inclusive na autoria desse projeto de lei, pediu ao governador Wilson Witzel que não sancione esse projeto. Acompanhe agora. Ontem, a Alerj aprovou um projeto de lei que regulamenta o uso de transportes individuais elétricos, como os patinetes, monociclos e bicicletas elétricas. O projeto aprovado prevê a responsabilização das empresas operadoras em caso de acidentes, o cadastramento de todos os usuários, a prestação de serviço de atendimento ao cliente, além da existência de um canal de reclamação de terceiros. O texto fala ainda da necessidade dos usuários se habilitarem para o uso do transporte. Aqueles que já possuem a CNH podem cadastrar o documento na hora de fazer a inscrição para utilizar o modal. Quem não tiver, segundo a decisão dos deputados, precisa entrar no site do Detran e se inscrever para fazer uma pequena prova com conhecimentos básicos de trânsito. No entanto, hoje, o deputado Alexandre Knoploch, autor da lei, postou na rede social pedindo que o governador Wilson Witzel vete o projeto. Ele tomou essa decisão diante da rejeição da sociedade e entendendo sempre que o povo é soberano. Durante um evento pela manhã, Witzel falou sobre o assunto. Olha, ainda não olhei o projeto, mas me parece que essa questão, até os próprios deputados já reconheceram, os autores, pelo menos o deputado Knoploch, entendeu que a competência para legislar em matéria de trânsito é da União. Como não há delegação para nós legislarmos sobre isso, e ainda que tivesse que legislar, interesse local, é pouco provável que sancione qualquer projeto de lei que envolva a questão de patinete eletrônico.
E ainda falando sobre esse assunto dos patinetes, a rádio Band News FM 90.3 denunciou ontem e hoje o roubo desses equipamentos e esses equipamentos que foram localizados, né, por um uso indevido em algumas regiões do Rio de Janeiro. Eu já cito algumas aqui para você que acompanha o Jornal do Rio. A região de Duque de Caxias, algumas comunidades daquela área, também no Complexo da Maré, os moradores ali da região relataram que já viram diversos desses equipamentos sendo usados e ofertados em espaços ali no Complexo da Maré. Também um relato hoje foi levado ao ar pela rádio Band News FM de uma pessoa que trabalha ali na região do Leblon e presenciou 2 jovens furtando, cortando o cabo de energia que aí liga o GPS, né, o localizador geográfico desses equipamentos e levando para a Cruzada São Sebastião, uma comunidade que fica ali no local. A rádio, inclusive, trouxe uma entrevista hoje ao vivo com o representante, o diretor de Relações Institucionais da empresa, né, que representa aqui no Rio de Janeiro, tanto o patinete verde quanto o patinete amarelo, o green e o yellow, né, que estão disponíveis pelas ruas do Rio de Janeiro. Eles comentaram sobre isso, disseram que monitoram online essa situação e que vão acompanhando de perto junto com a polícia. Outro aspecto é sobre a viabilidade do serviço diante dessa regulamentação. O Milton Achel, na verdade, que é esse diretor institucional, fez questão de garantir que se a burocracia for muito grande, pode sim inviabilizar a manutenção, né, desse projeto dos patinetes elétricos aqui no Rio de Janeiro. Seguimos trazendo informação sobre segurança presente agora. O governador Wilson Witzel, que a gente observou agora há pouco falando sobre os patinetes, também se manifestou sobre o projeto Segurança Presente. O governador afirmou que as cidades de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, vão contar em breve com esse projeto. Witzel havia ainda anunciado a expansão, né, do Segurança Presente na Baixada Fluminense aqui no Jornal do Rio no mês passado. O programa vai acontecer por meio de uma parceria entre o governo e a Assembleia Legislativa. Segundo o político, a cidade de Nova Iguaçu deve ganhar 550 agentes, enquanto São João de Meriti e Duque de Caxias vão receber 340. Os demais municípios da região vão receber o programa, no entanto, os detalhes não foram divulgados. O programa Segurança Presente já funciona em bairros como Ipanema, Lagoa, Flamengo, Leblon, na Zona Sul, Meier e Tijuca, na Zona Norte, além da região da Lapa e do centro da cidade. Também anunciou aqui no Jornal do Rio, Wilson Witzel, a ampliação desse projeto para a região de São Gonçalo, região metropolitana. Esse projeto também foi anunciado. A gente faz uma pausa agora no Jornal do Rio. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações para você sobre a manifestação que acontece contra a reforma da Previdência. Estamos de volta e vamos direto ao centro do Rio de Janeiro, onde acontece uma manifestação contra a reforma da Previdência. César Cavalcante está conosco, já chegando à região da Central do Brasil, né, César? Sim, Thaís, os manifestantes já chegaram aqui na altura da Central do Brasil. Aqui do alto a gente consegue observar que eles ocupam principalmente a faixa central e lateral, as duas que vão em direção à zona norte da cidade. Estão com bandeiras, fazendo barulho também, com muitas faixas e, claro, acompanhados da Polícia Militar, que faz um grande esquema de segurança, principalmente nas laterais. Junto a esses manifestantes, que vêm em um número bastante expressivo, a gente consegue até visualizar pessoas que estão andando a pé pela Presidente Vargas em direção à Central do Brasil, para pegar o trem, para pegar o metrô, para voltar para casa, porque, claro, há interdições aqui em todas as pistas, portanto, da Avenida Presidente Vargas. Não há registro de problemas, de confusão, o ato segue pacífico. A gente lembra que no último dia 15, quando houve um ato grande também, os manifestantes também vieram aqui pela Central, houve confusão ao final do protesto. A gente espera que isso não aconteça de novo. Thaís? Valeu, César. Obrigado pelas informações. A gente lembra que a cobertura completa dos protestos no país você acompanha daqui a pouquinho no Jornal da Band. E hoje é sexta-feira, fim de semana deve ser de sol em todo o estado do Rio de Janeiro. Acompanhe agora a previsão do tempo. Calor, praia movimentada, dá para dizer que estamos a apenas uma semana do início do inverno? Nem parece chegando não, parece que a gente está no verão. Tá certo que aqui no Rio nunca dá para falar que o calor veio fora de hora. Tem sempre lugar para ele. E quando não é exagerado, melhor ainda. Que o diga o casal chileno que escapou das madrugadas abaixo de zero nesta época do ano no deserto do Atacama. Para nós, isto sigue sendo verano. Eu estou disfrutando muito da praia e do clima aqui.
Até os animais, como a gaivota e a tartaruga, parecem estar aproveitando. E para quem pode, uma pausa no dia de trabalho para apreciar a paisagem é sempre bem-vinda. Renova um pouco as energias, o trabalho é mais relaxado, a mente funciona melhor. A massa de ar seco que está garantindo o tempo bom continua no fim de semana. O sábado e o domingo devem ter algumas nuvens, mas com predomínio de sol. Segundo o Alerta Rio, a temperatura deve variar de 16 a 34 graus. E para o resto do estado, a previsão não é muito diferente. Fim de semana ficar em Búzios, com a família, vamos a ficar aí, aproveitar a praia. Pode aproveitar a praia de dia e as dicas da Natasha Franco à noite. Conta pra gente, Natasha. A qualquer hora do dia, né, Thaís? Boa noite pra você, boa noite a todos. A gente já começa com uma dica feita especialmente pra gente. Olha só que convite, Thaís. Vamos nessa. Alô, meus amigos do Divirta-se, aqui é o Léo Jaime. E neste sábado, dia 15 de junho, eu vou estar estreando meu show novo lá no Teatro Village Mall. O show chama Dance Comigo e eu quero que você venha dançar comigo. 15 de junho, sábado. Difícil não dançar, né, Thaís? E olha só o nosso quadro, como é que vai ficar aberto. Eu já abro com quem? Gilberto Ninguém mais, Gil. ninguém menos, né? Ninguém mais, ninguém menos que Gilberto Gil, que se apresenta lá no Vivo Rio amanhã, com esse novo trabalho que ele diz que é o álbum da velhice dele. É o primeiro álbum da velhice, ok, é amanhã, a partir das 9 horas da noite, no Vivo Rio. E eu vou pra lá porque o Gilberto Gil tem tudo a ver com essa próxima dica. Roberta Sá se apresenta daqui a pouco no Circo Voador com músicas inéditas de quem? Gilberto Gil. E ela vai entrar no palco do Circo Voador com o seu novo show, Giro. De lá a gente segue para Ed Mota, que é a voz inconfundível. Ele vai estar só com voz e violão no Teatro Rival a partir de amanhã, 7h30 da noite. E esse show é bem legal porque tem os grandes sucessos e o Ed no palco não precisa de mais nada, só voz e violão já tá bom, né? E a gente segue com Queremos Festival, esse festival que são 14 atrações, 2 palcos, 14 horas de música, Thaís. Tem, Gal Costa, tem Orquestra Sinfônica, Petrobras Sinfônica, que vai trazer toda a trilha sonora de Bohemian Rhapsody, que é esse filme que bombou esse ano, as pessoas, né? Então, assim, são 14 horas de músicas, 2 palcos na Marina da Glória, muita música pra gente curtir. E desse nosso quadro que a gente termina, a gente tem mais. Tem mais. Que maravilha. A gente tem um belo convite pra rir um pouco. Vamos ver? Agora. Alô, galera da Band, quem fala é Nani People. Quero convidar vocês para assistir o meu novo solo de stand-up Tsunami, que vai estrear aqui no Rio de Janeiro. É um solo divertido, interativo e motivacional, com tudo aquilo que você vê, se identifica, se critica e não se crucifica. Se diverte. Eu espero vocês porque a temporada é curtíssima. Fui! Diversão garantida. Diversão garantida, Thaís. A Nani é maravilhosa e a gente abre um segundo quadro com mais um giro de cultura. Marrom. Com ela, Marrom, que vai comemorar 7 anos do Imperator, a reabertura do Imperator. Então, shows da Alcione até domingo. E o Imperator tá com uma programação bem extensa no teatro, gratuito. O show da Marrom é pago, mas tem muita programação gratuita para criançada. E a gente segue com o Titãs, que vai acontecer daqui a pouco lá no Village Mall, que é na Barra da Tijuca, e eles que estão com um novo show acústico. Então, daqui a pouco, às 9 horas da noite, a gente segue com 5 vezes Comédia, que tem Bruno Mazeu, tem Débora Lan, tem Lúcio Mauro, gente É daqueles de doer barriga, né? Aquele de doer barriga, várias esquetes de comédia pra gente rir bastante, mesmo temporada curta lá no Teatro Riachuelo, só sábado e domingo. E a gente termina com Cena Brasil Internacional, que é um festival que está na sua 8ª edição lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Ingressos populares, Thaís. E o mais legal é que esse Cena Brasil Internacional, ele termina, né, com essa edição trazendo pessoas de vários pontos do mundo, mostrando um pouco do que a gente está curtindo em todos os lugares do país. E é preço popular, R$30, então ainda tem oficinas. E a gente tem mais uma dica, dessa vez Carlinhos de Jesus, Thaís. Eba. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. Minha gente, vem dançar comigo todas as terças-feiras a partir das 20 horas, no mês de junho, no bar do Zeca Pagodinho, ali na Barra, minha gente. Muita dica, né, Thaís? Muita Hoje foi coisa. aquele giro, hein? Vou processar. Um beijo pra vocês, uma boa noite, um ótimo fim de semana.